de uma conjuntura política, depende da maioria do parlamento. E para ser sincero, agora eu vou jogar um pouco a bola para a sociedade. Quando eu assumi a responsabilidade de ser o relator do Ficha Limpa, e depois, na CCJ, foi o deputado Zé Eduardo Cardoso, que com muita competência avançou com o projeto, ele precisava do apoio do PT, precisava de alguém do PT participando, e ele foi muito efetivo no processo, o PT, o PMDB, enfim, que são as grandes bancadas da casa. Eu queria registrar que o Ficha Limpa só foi aprovado por causa da sociedade brasileira. Quando eu assumi a relatoria, tinham 2 milhões de assinaturas defendendo o projeto. E aí o que eu fiz? Eu rodei o Brasil, atrás de mais assinaturas, e o Avaz entrou com assinatura eletrônica, e chegou a 4 milhões e meio de assinaturas. Aumentou 2 milhões e meio de assinaturas em 4 meses de trabalho. Então, se a sociedade brasileira quer reforma política, e é por isso que eu agradeço, André, o convite de estar aqui, essa plateia qualificada, tanto em qualidade como em quantidade, que para tratar de reforma política com um grupo de 100 pessoas, 100 e poucas, eu vou dizer para vocês, pensem que não é, esse é um assunto árido, é um assunto intermediário. Quando você vai comprar um carro, você não quer saber como é que funciona lá, se é espiral, se é turbo, se é isso, se é aquilo, a não ser que é apaixonado por motor de carro. Você está lá, é bonitinho esse, leva. Né? Eu estou olhando na televisão, aqui ele tem uma boa proposta, eu voto. Assim, quem está aqui participando tem um dever democrático de avançar com as suas opiniões, independente de qual modelo cada um prefere, mas para que pressione o Congresso para votar. Se a sociedade participar, tenho certeza, 2012 já tem reforma política, já pode estar votando com voto distrital, isso aproxima o vereador do eleitor, enfim, então, vai depender de quem? Vai depender da imprensa, muito importante, e também de vocês, com as redes sociais, a mobilidade, participação. Tem uma pergunta aqui, do senhor desembargador. Com relação às normas eleitorais, na atualidade, vivemos o chamado ativismo judicial ou, na verdade, um inativismo legislativo? Não, pois é, essa questão é exatamente uma bola de um lado e de outro. O ativismo judicial é tido como algo a preencher o inativismo legislativo. Aliás, eu rapidamente falo assim, ativismo judicial, que agora está bastante comentado. O que é o ativismo judicial? É o juiz preencher as lacunas da legislação? Isso não é possível. O judiciário não tem essa função. A função típica do judiciário não se encontra a de legislar. Claro que não. Nem as resoluções do TSE podem ser consideradas como leis. Agora, quando se faz essa pergunta, é exatamente em função de o judiciário estar preenchendo uma lacuna que foi deixada pela lei. O exemplo é da ficha limpa. Quer dizer, o exemplo é da resolução que eu disse da fidelidade partidária. Isto é um mal ou é um bem? A pergunta final é essa: o ativismo judiciário é negativo ou é positivo? O ativismo judiciário só pode existir na medida que a Constituição autoriza o judiciário, em certa medida, legislar. E só o faz mediante o mandado de injunção. Realmente, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se nós temos um dispositivo na Constituição que não está regulamentado pela lei, e é proposta a ação, o judiciário julga procedente, dá ciência ao Congresso para fazer a lei. E se não fizer, criou-se a jurisprudência que tem um prazo para fazer. E no mandado de injunção, que é proteção de direitos básicos e fundamentais, concedida a injunção, o judiciário já está autorizado a fazer valer, no caso concreto, como se lei existisse. O ativismo judiciário é bom na medida em que ele se contenha nos limites da Constituição. É mal na medida em que o judiciário quer se sobrepor ao legislativo ou se igualar ao legislativo. Vamos manter o nosso sistema de tripartição de poderes. Legislar pelo judiciário somente diante do caso concreto e nos termos que a Constituição permite. No caso, como eu disse, da fidelidade partidária, a Constituição já disse: o mandato pertence ao partido, porque está lá, registrado só por partido político. Então, a conclusão é lógica: o mandato pertence ao partido político.
Daí o TSE ter editado uma resolução. Seria um exemplo de ativismo jurídico, mas o Congresso devia ter feito devia ter feito a lei, nesse sentido, lei regulamentadora da Constituição, porque quem regulamenta a Constituição é a lei ordinária. Mas o TSE pôde fazer e passou pelo crivo do STF, porque lá estava na Constituição. Então, se ateve ao limite constitucional chamado ativismo jurídico. A questão da lei da ficha limpa, a situação exatamente também é a mesma. Quer dizer, nós temos um dispositivo na Constituição que fala da moralidade dos mandatos, tudo mais que podia ter havido, lei não houve. Então, por decisões judiciais, chegou a essa questão fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que nós vimos que ainda está. É preciso lembrar o seguinte, houve um desempate por 6-5, no sentido que não se aplica nessas eleições e sim na próxima. Mas os outros temas, embora se diga que já foram aprovados, não foram. É uma questão que nós temos que ver pontualmente se ofende ou não o princípio da presunção de inocência, se ofende ou não o princípio da retroatividade. E eu fico muito à vontade, porque nós no TRE votamos, por maioria é verdade, para que se aplicasse a lei já nas eleições de 2010 e não detectamos nenhuma inconstitucionalidade, nem no que diz respeito ao princípio da presunção de inocência, nem no que diz respeito ao princípio da retroatividade. E nem havíamos notado no que diz respeito à anualidade que acabou prevalecendo, no sentido de respeitar a Constituição, só para a próxima eleição, mas por um voto de diferença. Veja como o tema é controvertido. Ativismo judicial? Sim, na medida em que a Constituição o autorize. Embora a pergunta tenha sido dirigida ao desembargador Walter Guilherme, só vamos presentes gostaria. Eu queria opinar, reconhecendo a importância que tem o corpo jurídico do país, enfim, o judiciário, na medida em que o Congresso Nacional não define com clareza o que pretende e o que quer. Então, há uma discussão. Você imagina, 513 deputados, 81 senadores, encontrar um consenso, um texto, não é simples, é muito complicado. E isso muitas vezes torna lento o processo, muito lento. Na hora que o judiciário entra e decide em cima do que já existe da lei, ou o Congresso reformula a lei na direção daquilo que com clareza deseja, ou a sociedade também fica na dúvida para onde que vai aquela regra, né? É que nem o ficha limpa, vale ou não vale? É absolutamente constitucional. Eu sou advogado, a gente estudou muito, eu escutei constitucionalistas e tal, mas ainda tem gente que discute aqui, discute ali e tal. E lá está claro, imagina se não tivesse. Então, eu acho que a justiça tem contribuído com o processo democrático no Brasil, esse chamado ativismo judicial, só contribui. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Paulo João, o senhor gostaria? Alô, eu vou dar um pitaco aqui, porque nos termos colocados pelo desembargador, Dr. Walter, eu concordo plenamente. Ou seja, o judiciário, claro, ele tem que ser ativo nos limites da Constituição. Agora, de fato, há um problema no país que nós denominamos judicialização da política, que tem sido demasiado. Ou seja, tudo que se decide por maioria no parlamento, que é uma decisão autônoma do legislativo, ela é transferida para o pleno da justiça. Então, aquilo que era uma decisão essencialmente política passa a ter um contorno judicial da sua decisão. O Brasil, que experimenta um período de democracia bastante recente, talvez o mais longo da sua história no último século, ele tem demandado muito a justiça e isso é positivo. Mas há vamos dizer assim, uma procura em demasia do meu ponto de vista. E, de fato, a justiça, aproveitando um pouco esse anseio da população, tem, em alguns momentos, do meu ponto de vista, não diria exagerado, mas andado um pouco mais. Agora, no conteúdo, por exemplo, o ficha limpa, eu votei favorável, fiz discurso favorável, não me alcança, não me alcançou e não me alcançará. Então, eu não tenho nenhum problema com essa lei. Agora, veja bem, essa lei do ano que vem vai ser muito importante em 2012. Agora, você imagina, um prefeito que foi condenado por Tribunal de Contas por qualquer razão, qualquer motivo administrativo. Estou tratando daquele que
substitui o ex-prefeito que ficou 8 anos lá, chamado Ielo, uma pessoa assim, super do bem. Ele tem 2 contas rejeitadas no tribunal pela não aplicação do 25% da educação. No entanto, a Câmara aceitou o parecer do tribunal, tornando-o inelegível, e ele não conseguiu na justiça. Para o ano que vem, ele não poderá ser candidato, né? Isso nós temos, assim, aos borbotões no Brasil, ou seja, que atingirá pessoas sérias e pessoas não sérias que deveriam efetivamente ser atingidas. E depois que causa uma espécie diferente no nosso sistema. Porque você veja bem, uma pessoa que tem um processo no Tribunal de Justiça e por qualquer razão ele foi condenado ali, mas recorreu ao tribunal lá em cima, ele poderá ter negado seu registro agora, entretanto, daqui a algum tempo no Tribunal Superior, nos tribunais superiores, ter alterado a decisão do Tribunal de Justiça, entretanto, o seu direito de ser candidato já foi comprometido, né? Então, nós poderemos, nesse caso, ter uma justiça tardia e falha, né? Porque tem aquele lugar, a justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, poderá ser uma justiça tarda e falha, porque impedirá uma pessoa que teve o seu direito reconhecido no Tribunal Superior, entretanto, desautorizado por um tribunal importante, como é o Tribunal do nosso Estado, por decisão coletiva mesmo assim, mas em ação que não foi transitada de julgado. Então, é uma novidade para nós aqui, que nós vamos ter que experimentar isso. Sem dúvida, polemizar, até porque o interesse é o debate, né? Eu não vou responder, só dizer o seguinte. Existe, de fato, o que se chama controle de constitucionalidade das leis. E isto é conferido constitucionalmente ao judiciário. O controle do caso concreto, que é o controle difuso, e o controle por via de ação, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que acontece? Muitas vezes eu concordo, o Congresso reclama, nós, vamos dizer, 400 parlamentares aprovamos uma lei. Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a comissão aprovou. Ela passou pelo crivo do presidente da República, que podia vetar por inconstitucionalidade, mas não vetou. E ela foi posta em vigor. Aí vem o STF, vamos supor que seja uma instância final, e por, tem que ser maioria absoluta, mas por 6 votos, declara a lei inconstitucional. E eu já vi deputados dizer, puxa, mas nós somos 400, nós aprovamos, e 6 dos Supremos, esses iluminados, essas pessoas que têm mais visão do que nós, derrubam a nossa lei. É o sistema de separação de poderes. É claro que o judiciário não vai julgar com critério político. Agora, eliminar por completo um critério político de um Supremo é impossível e não é conveniente. Como um tribunal máximo de interpretação da lei, não pode ter alguma coisa que seja totalmente afastada do juízo de valor, porque política é um mundo do juízo de valor. Tem que ter um juízo de valor, não deixa de ter um critério, o que não pode, que seria profundamente negativo, é um critério partidário. Isso não, aí está certo. Agora, quanto a essa questão de ser condenado por um colegiado, está certo, é justamente o que eu disse. Vai voltar o tema ao Supremo. O Supremo vai se debater sobre isso, a questão, porque a lei, de fato, não exige o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado no Brasil é só depois do último tribunal se manifestar, que é o STF. Mas foi justamente o que a lei ficha limpa quis fazer. Não vamos chegar ao STF. Se já há um tribunal colegiado se manifestando condenatoriamente, isso já impede a candidatura. Aí nós vamos discutir, isto viola o princípio da presunção de inocência, isto é matéria concernente apenas à matéria penal ou diz respeito à condição de elegibilidade? É justo que a lei diga, não pode ser candidato aquele que já foi condenado por um tribunal colegiado. Foi o que disse a lei. Aí sim, aí é uma questão que nós temos que decidir, mas ainda falta o último pronunciamento do STF. Aí que ele vai passar por esse crivo novamente, porque o Supremo sobre isso não se debruçou. O princípio da presunção de inocência no que diz respeito à lei ficha limpa. Mas há sempre essa celeuma entre legislativo e judiciário em certas questões, e o legislativo reclama exatamente disso. Anularam a nossa lei, declararam a lei constitucional, quando nós, 400, aprovamos a lei. São critérios diferentes de apreciação. Doutor, só fazer um parênteses do ativismo positivo. Há uma matéria no Congresso já há anos, há mais de 10 anos, uns 10 anos aproximadamente, que trata das relações homoafetivas, relação entre pessoas do mesmo sexo. Essa relação é uma coisa contemporânea. Lógico que no Brasil é uma coisa muito nova, mas